Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andassem. Pensa mais no seu Senhor, mas você fica esquecido e por isso falta amor. Bem bonito, todos cantando. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando no amor. Mais uma vez, solta sua voz. Estou pensando em Deus. No amor. Estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Amém? Estou pensando. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Palmas para Jesus, palmas para o Pai, para o Espírito e para Maria. Amém. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Cine Teatro AFIP. Quantos romeiros! Hoje o Cine Teatro lotado, que bênção! Que Deus ilumine cada coração que aqui está. São 998 lugares. Só estão uns banquinhos só ali faltando, mas vai chegar daqui a pouco, sempre chega. Bem-vindo você também que nos acompanha pela TV Pai Eterno. Para onde é que eu olho, hein? Para onde é que eu olho? Para aquela ali? Qual câmera que eu olho? O padre está perdido aqui. Para essa aqui? Então vamos lá. Bem-vindo você que nos acompanha pela TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. Esteja conosco nesse momento de oração que se chama, vamos falar todo mundo junto? Palavra do Pai. Amém. Vamos ficar de pé e fazer uma breve oração, pedindo as bênçãos do Pai Eterno no início desse nosso momento de reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estou pensando em Deus, bem bonito. Estou pensando em Deus. Solta a voz. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Pode ficar sentado, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, bem-vindos telespectadores, internautas que nos acompanham pelo Sistema Pai Eterno de Comunicação. Hoje, a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Como eu mandei vocês sentarem, então não vou pedir para vocês ficarem de pé não, pode ficar sentado mesmo.
devia ter mandado. Não, fica de pé, fica de pé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A palavra diz assim: Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Disse Deus: aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas, não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palmas à palavra de Deus. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Agora sim, agora sim. Meus irmãos, hoje essa palavra de Deus, ela vem nos dizer muito sobre como é que nós assimilamos Jesus em nossa vida. Como é que a palavra, a presença de Jesus foi assimilada nesse mundo e até hoje tem sido assimilada por nós. Muitos imaginam, e pelos relatos do próprio Evangelho, nós sabemos que Jesus ele foi bem acolhido por muitas pessoas. Houve gestos belos na vida do Senhor. E o primeiro acolhimento a Jesus foi o de quem, gente? Maria. Exatamente. Maria foi a primeira a acolher Jesus no mundo. E ela se fez não só uma mulher acolhedora, mas ela fez-se receptáculo, sacrário vivo. Ela fez-se serva humilde e fiel do Senhor, permitindo que ele fosse gerado no seu ventre. Maria foi esse primeiro acolhimento do Senhor no mundo. Quando ela disse Fiat, ela não estava falando de marca, ela estava falando de uma palavra que quer dizer faça-se, que seja feito, que aconteça, que se realize. Você é agraciada por Deus, você é revestida do amor de Deus e você vai receber pela sombra do Espírito Santo a semente daquele que será chamado Deus salva, Jesus. Você aceita? Sim. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E só aí o anjo a deixou. Só aí começou então a nova fase
na vida daquela mulher e na vida da humanidade. Esse foi o primeiro sim. Depois nós tivemos muitos outros momentos em que a palavra de Jesus, ela foi acolhida em tantos corações. As pessoas que foram aconselhadas, que mudaram suas vidas, pessoas que foram acolhidas, mesmo sendo diferentes, não fazendo parte da religião judaica. Jesus, ele não tinha receios de chegar perto de um pobre, e o pobre, portanto, não tinha receio de acolhê-lo, de acolher o seu ensinamento. A palavra de Jesus, ela foi acolhida principalmente por aqueles que não tinham condições nesse mundo, nessa vida. O Senhor acolhia e era recíproco. Mesmo quando a gente lembra lá daquela passagem da Samaritana, quando ele chega a uma pequena cidade da Samaria e ele pede água lá no poço de Jacó a uma mulher samaritana, e ela se assusta porque ele está falando com uma mulher de um povo que é inimigo dos judeus. Ali acontece toda uma pedagogia de evangelização que permite que ele seja acolhido por ela. Hoje eu estou meio rouco, viu? Vocês vão ter paciência comigo. Estou vendo muita gente tossindo aí, fazendo comunhão comigo. Olha só, escuta. Veja bem, quando a palavra de Jesus, primeiro Jesus foi acolhido em carne, no seio de Maria. Depois a sua palavra foi acolhida pelas pessoas simples, por aqueles que tinham vontade de novidade na vida, por aqueles que estavam vazios de coração. A gente lembra, por exemplo, aquele centurião que tinha um servo doente, e ele chega em Jesus e fala assim: Senhor, meu servo está muito doente e eu preciso ajudá-lo. Ele vai morrer. Jesus se levanta e vai: vamos lá na sua casa. Vocês vão me desculpando, viu? Eu também estou desse jeito aí que vocês estão fazendo, ó. E eu estou chamando tosse, não estou? Parece que está aumentando a tosse do povo. Parece que eu estou escutando mais tosse, Rodolfo. Estou escutando. E aí Jesus se levanta e ele fala: não, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo será curado. Onde é que nós repetimos isso, gente? Na missa. Quando o padre ergue a hóstia consagrada e fala: eis o Cordeiro de Deus, repetindo as palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do... E aí a gente responde, né? Vocês no caso respondem, né? Quando eu digo, aí vocês respondem: Senhor, eu não... Tá vendo? A gente muitas vezes nem presta atenção e imagina que isso está na Bíblia. Tanto a palavra do padre como a resposta nossa. Mas aquele homem pagão acolheu a palavra de Jesus. Aquele centurião chegou a dizer assim, olha, a fé dele era tão grande que ele chegou a dizer assim: Senhor, eu tenho subalternos, eu tenho soldados, e se eu disser, vá ali, eu sei que ele vai, eu não preciso ir lá saber se ele foi, eu sei que ele vai. Então basta que o Senhor daqui mesmo diga uma palavra, e o meu servo lá na minha casa será curado. E Jesus olha para todo mundo em volta e fala: eu não vi ainda
tamanha fé no povo de Israel. Vá e seja feito conforme a tua fé. E quando ele chegou lá, o servo dele estava de pé, curado. Aquela mulher que derramou perfume nos pés de Jesus, pecadora, ela que tinha acompanhado os passos do Senhor, e a palavra dele mudou a vida dela. Ela deixou a prostituição, ela deixou aquela vida de meretrício e começou uma vida nova, sendo discípula do Senhor. E ela vai lá, quando Jesus está na casa de Simão, um homem muito importante. Isso aqui é só sazonal, viu? Começa assim, porque eu estou meio nervoso, né? Aí depois passa. Daqui a pouquinho você fala, uai, não vai tossir mais não? Entrou na casa de Simão, estava lá conversando com Simão, e aí entra essa mulher no meio. Ela entrou no lugar errado, porque ela entrou na casa de um homem importante, pecadora pública, assim, ela sujou a casa toda, porque a presença dela ali, ritualmente, já deixava o ambiente impuro, e ela já vai direto nos pés de Jesus e o toca, tornando mais ainda escandalizável aquele momento. Começa a beijar os pés de Jesus. Uma mulher dessa não pode tocar um judeu, não pode tocar um homem que seja puro, porque ela é totalmente impura pela sua vida, pelo seu modo de ser, pelo seu modo de viver. E ela não só faz isso, mas ela lava os pés dele com suas lágrimas. Ela enxuga os pés dele com seus cabelos. E quando aquele homem que nem quis tocá-la, o dono da casa, fala: mulher, saia daqui porque você é uma pecadora pública. E aí Jesus fala: espera um pouquinho, deixa ela fazer o que ela está fazendo. E pergunta para ele: quando eu cheguei você me deu um beijo da paz, o ósculo da paz? Não. Pois é, ela beija meus pés e os lava com lágrimas. Você não lavou minhas mãos. E depois ele ainda entrega um nardo, que pelas análises e estudos que existem, é um vidro, né? Onde tem um unguento, entrega para ela e diz assim: ó, leve o unguento para o meu embalsamamento. E ela pega aquilo como se fosse uma coisa, um dom, uma graça, uma obrigação, uma responsabilidade, um sinal de confiança total do Senhor nela. E cura a alma daquela mulher, porque você muito demonstrou amor, porque você muito se humilhou, seus pecados estão todos perdoados. Vai e não peques mais, vai, tua fé te salvou. Gente, essa mulher acolheu a palavra do Senhor belíssimamente, e ela não era nenhuma pessoa importante, aliás, era considerada as últimas. Jesus cura os leprosos, ali tinha judeu, tinha samaritano. Aqueles leprosos ali eram misturados, porque eram todos impuros mesmo, então tanto fazia ter judeu como samaritano junto. Aqueles 10 leprosos. E volta o samaritano para agradecer. Ou seja, aquele que curado, mesmo diante do sacerdote, porque ele mandou que eles fossem diante do sacerdote, mesmo diante do sacerdote não seria reconhecido na sociedade como puro, límpido, ele volta para Jesus para agradecer, porque ele sabe que o sacerdote não vai aceitá-lo, porque ele é samaritano. Então, além de samaritano, ainda está leproso. Foi curado junto com os judeus, voltou e agradeceu o Senhor, e o Senhor o recebeu
e disse: a sua fé te salvou. Falar isso para um samaritano, sua fé te salvou, meu Pai eterno, era um escândalo. Jesus, ele foi lá desde os inícios, quando a gente fala do seu nascimento, por exemplo, ele foi acolhido, não foi numa hospedaria, ele não foi acolhido, não foi numa casa de luxo, ele não foi acolhido em nenhum lugar, ele foi para um estábulo. E quem foram as pessoas que receberam primeiramente o anúncio da chegada do Salvador? Foram os pastores, os pastorinhos lá, aqueles que trabalhavam no campo, o povo mais humilde da época. E os anjos chegaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. E fala para eles se dirigirem à gruta, porque lá aconteceu a salvação, lá a luz de Deus brilha para todo mundo. E eles foram até lá, para ver que acontecimento era esse, que luz era essa, que bênção seria essa. Portanto, meu irmão e minha irmã, Jesus encontrou ambiente de acolhida, sim. Jesus encontrou ambiente de recepção, sim. Jesus, na sua vida, desde o seu nascimento, encontrou pessoas que tanto o acolheram como pessoa, como o acolhiam em sua palavra. Multidões iam atrás de Jesus. Muitos eram aqueles que o procuravam. Muitos encontravam nele a solução para os seus problemas. Portanto, meu irmão e minha irmã, esse é o primeiro passo da vida cristã: acolher o Senhor em nossas vidas. Se nós o acolhermos em nossas vidas serão mudadas. Elas serão mudadas. Se nós deixarmos Jesus falar em nós, falar a nós, tudo será diferente. Se nós permitirmos que o Senhor faça parte da nossa vida, nós vamos viver um caminho novo. Nós vamos ver aquilo que os outros não enxergam. Nós vamos experimentar aquilo que os outros não conseguem experimentar. Portanto, acolher o Senhor é o primeiro passo da nossa salvação. Mas ele também encontrou oposição. E oposição forte. Não foi pequena, não. Ele foi afrontado por muitos. E aqui no Evangelho já começa a dizer, de uma forma até doída, que os fariseus, depois daquele momento anterior ali, os fariseus já começaram a armar um plano para matá-lo. Então Jesus foi muito hostilizado, ele foi muito malquisto, ele mexia com as estruturas, ele mexia com os sacerdotes, os fariseus, ele mexia com os chefes da lei, com o sumo sacerdote, ele mexia com a estrutura religiosa que já estava ali há tanto tempo, séculos, funcionando tão bem. E quando ele chega quebrando regras, ele começa a deixá-los inquietos. Começam a vê-lo como inimigo, um estorvo, um problema. E esse problema tem que ser resolvido. Muitas vezes colocaram-no à prova para ver se desmoralizavam Jesus. Então essas tentativas eram comuns todo o tempo na vida do Senhor. Outras vezes faziam perguntas difíceis
para tentá-lo colocar contra o poder público. Quando fazem, por exemplo, aquela pergunta da moeda: é devido pagar imposto a César? E ele manda pegar uma moeda do imposto e fala: o que está na inscrição aqui? Ah, é o rosto dele. Então dai a César o que é de, e a Deus o que é de Deus. Então ele era popular para os pobres, para os humildes, mas ele não era popular para os grandes, para os doutores, para aqueles que não queriam mudar de vida. Então havia oposição ao Senhor, e oposição séria. Inclusive, fomentaram momentos entre o povo, usando do poder religioso, para que todos achassem que ele era um perigo para a nação. Tanto que quando ele realmente foi preso, e Pilatos perguntou o que deveria ser feito com Jesus, não foi só sacerdotes que gritaram. Foi o povo, motivado pelos sacerdotes, motivado pelos mestres e doutores da lei. Crucifica-o, crucifica-o. E o próprio Pilatos começa a imaginar: eu não vejo erro nesse homem, mas eu acho que ele é mais perigoso do que eu imagino, porque todos querem que ele morra. A voz dos poucos que o seguiam ficava abafada no grito: crucifica-o, crucifica-o. E tantos são os momentos em que Jesus, ele quebrava as regras e por isso causava a impopularidade dele. Quebrando regras com questões rituais, quebrando regras com questões de religião, dizendo que o Evangelho não era somente para aquele povo mais, porque eles não queriam acolher o Evangelho, mas era para todo o povo, era para todo ser humano, era para todos aqueles que quisessem acolhê-lo, curando em dia de sábado. Um dia questionaram o Senhor sobre curas em dia de sábado. Ele curou um homem com a mão seca. E aí Jesus perguntou para o próprio fariseu que falou com ele sobre isso, que quis chamar a atenção, e falou assim: olha, se o seu boi tiver afundado na lama num dia de sábado, você o deixaria morrer ou você o tiraria da lama? Eu tiraria. Então ele diz: o sábado foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado. Portanto, o Senhor, o Jesus, Ele mesmo, é o Senhor do sábado também. As leis, quando Jesus está querendo dizer isso, as leis foram feitas para nos servir e não para que nós as servíssemos. A lei é importantíssima, mas enquanto ela faz a pessoa crescer, faz a pessoa se sentir na sociedade bem, segura, em paz. As leis religiosas só têm sentido enquanto mostram a verdade. As leis religiosas só têm sentido enquanto apresentam aquilo que é o seu elemento principal. E eles esqueciam do elemento principal da lei. E foi para isso que ele veio. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força. E ele ainda acrescenta: e ao próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você cumpre a lei. Nós podíamos, inclusive, resumir toda a palavra de Deus num só mandamento: não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Você quer ser amado?
ame. Você quer ser roubado? Não. Então não roube. Você quer ser injuriado, caluniado? Então não faça injúrias e nem calunie ninguém. Você quer ser abençoado? Então abençoe. Você quer ser perdoado? Claro. Então perdoe. Você quer ser uma pessoa de reto caminho? Então ajude as pessoas a fazerem também o reto caminho. Tudo aquilo que você sabe que é bom para você, faça também para o seu irmão. Essa é a grande contradição de Jesus e é o grande ensinamento do Mestre. Faça para as pessoas o bem, do mesmo jeito que você gostaria que elas fizessem bem a você. E você vai cumprir toda a lei. Amém? Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor, de abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito esse amor, de dor incomparável, consolo inestimável, de vida e cruz é feito esse amor, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor, esse amor. E a palavra de Deus, que é uma palavra viva, é uma palavra que transforma a vida, ela não vem sem exigências. Não é qualquer um que pode participar dessa comunhão de Jesus Cristo. Jesus deixa claras condições de que aqueles que querem segui-lo devem tomar a sua cruz, suas dificuldades e irem atrás dele. Portanto, renunciar-se, querer mudar de vida. Quando Jesus estava passando por um povoado, teve algumas pessoas que chegaram nele querendo segui-lo. A primeira delas falou: Senhor, eu vou com o Senhor para onde quer que o Senhor for. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 57. Ó. Ele estava indo pelo caminho, o homem disse: eu estou pronto para seguir o Senhor, para qualquer lugar que o Senhor for. Então ele falou: olha, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde repousar, reclinar a cabeça para descansar. Então, se você está querendo vir comigo, lembre-se, você não tem casa não. Sua casa é o mundo. E você vai pelo mundo comigo pregar, lembra disso. Seja bem desapegado de tudo. Que nem como as raposas ou aves você vai viver. Um outro falou para ele, aí ele que disse para um outro, vem comigo. Aí o que foi que ele respondeu? Deixa eu primeiro voltar e sepultar meu pai, enterrar meu pai. Aí ele responde o quê? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Sempre palavras incisivas, fortes. Jesus não tem mais ou menos com ele, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ou você é quente, ou você é frio. O morno eu cuspo fora. Quem não ajunta comigo, espalha. Então Jesus, outro chegou para ele e falou assim, Senhor, eu seguirei o Senhor, mas deixa eu primeiro despedir da minha família. Ele falou, olha, quem põe a mão no arado, vocês sabem o que é arado, todos sabem, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. 3 casos, né? Primeiro, olha só, as aves têm ninhos, as raposas têm tocas, mas eu não tenho rumo não. Vem comigo, mas sabendo disso. A palavra de Deus não fala se ele foi. O outro, Jesus mesmo é que chama. Aí ele põe dificuldade. Jesus dá uma lambadinha nele. O outro também fala para seguir, mas quer despedir da família. Ele fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos, e ali, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Noutra passagem ele fala, todo aquele que deixar pai, mãe, mulher, filhos, terras, terá 100 vezes mais, com dificuldades, com sofrimentos nesse mundo. Jesus sempre é muito realista com aqueles que querem segui-lo. E às vezes, até mesmo quando eles acharam a palavra dele muito difícil de ouvir, Jesus ainda fala até para os próprios discípulos, quando muitos o abandonaram, ele fala, vocês também não querem ir junto? Vocês também não querem ir embora? E aí é Pedro que diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus, ele é aquele que fala a verdade. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você sabe que quem fala sempre a verdade não é muito bem quisto. Você já percebeu isso? Às vezes ele se calava. A gente é porque também tem hora que a gente fala a verdade na hora errada, né? Isso não quer dizer que você... Mas Jesus às vezes até ficava quieto. Mas ele nunca mentia. E a verdade que ele pregava era tão forte e tão poderosa que ela ia de encontro com os interesses dos grandes. Então ele provocava na vida das pessoas essa indignação, essa crítica, ou então ele provocava uma coisa que até hoje tem acontecido nas nossas vidas: indiferença. Você já deve ter ouvido muito essa palavra, né? Indiferença é uma das maiores doenças do nosso mundo desde o tempo de Jesus. O que é indiferença? Eu não estou nem aí com o que você fala. Eu não estou nem aí com
o que você ensina. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Essa indiferença, ela existia naquele tempo e existe até os dias de hoje. E Jesus, ele brigava muito. Ele lutava muito contra a indiferença. E ele dizia que, inclusive, a indiferença era uma das causas da inoperância de Deus no mundo. Porque pelo menos aqueles que diziam não, eram não. Já está separado. E os que diziam sim, era sim. O indiferente, você não sabe o que vai acontecer com ele, o que ele quer. Ele não está nem aí com você. Numa linguagem mais popular, é a pessoa onde a palavra entra no ouvido e sai no outro. A indiferença é o pior mal da sociedade. E Jesus naquele tempo já combatia isso, e por isso ele falava assim, claramente, muitas vezes na palavra de Deus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos repetir? Quem tem ouvidos para ouvir. Ele tem uma outra forma também de firmar a palavra dele. Ele fala assim: em verdade, muitas vezes as pessoas falam que, mas esse trem está errado. Não é não. Quando ele fala em verdade vos digo, é porque ele está querendo dizer uma coisa com firmeza. Em verdade vos digo. Firmeza, escuta o que eu vou falar, em verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava falando para os indiferentes. E ele até amaldiçoa aqueles que receberam graças nas suas vidas e depois ficaram indiferentes a Deus. A indiferença, ela trava a nossa vida. Ela traz o individualismo e ela trava a nossa vida para o reconhecimento. A pessoa indiferente, meu irmão e minha irmã, ela não quer saber, ela não quer aprender, ela não se interessa por aquilo, ou deixa de se interessar e se torna indiferente. Naquela época já tinha isso, hein, gente? Hoje tem diferença no nosso mundo? É demais? É muito? Vocês conhecem muitas pessoas indiferentes à palavra de Deus? Eu também conheço. E não é triste quando a gente vê essa indiferença nas pessoas? Esse, tô nem aí. Pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí. Tá nem aí mesmo. Não pensa na salvação, não pensa no crescimento espiritual, não pensa na santificação, não quer aprender caminhos éticos, morais, ensinados pelo seu Criador. Acham que religião é bobagem. Hoje tem gente que pensa assim. Acha que religião é bobagem. Tudo desculpa para não ter compromisso na vida, viu, gente? Tudo desculpa pessoal para não ter compromisso, para não se ligar a uma instituição que cobra de você um caminho, que te orienta para um discipulado, um segmento, que mostra para você como viver uma felicidade neste mundo, pensando na vida eterna. Para quê?
Para que essas exigências? Para que essas palavras duras? Até aquelas pessoas que deixaram Jesus, quando disse essa palavra é dura demais para ouvir, até essas pessoas não foram indiferentes. Elas não foram, elas disseram, não, eu não quero. E caíram fora. Talvez voltaram depois, mas caíram fora. Mas aquela pessoa que não quer nem cair fora porque não caiu dentro, para ela, tanto faz. Nem vai cair fora porque não caiu dentro, né? Não sabe o que é, né? Nem quer entender, nem quer saber. É a pior coisa do mundo, gente, é quando você escuta nas palavras da pessoa, no modo de pensar delas, uma indiferença total às coisas sagradas, às coisas de Deus. Quando você fala de Deus para uma pessoa que você ama e ela não está nem aí. Jesus naquele tempo já passava por isso, viu? E por isso a palavra de Deus vai dizer claramente assim no Evangelho, em Mateus capítulo 11, vai dizer assim, ó, quem tem ouvidos ouça, né? Mas a quem assemelharei essa geração? Olha só, ele fala de uma geração. É semelhante a meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros e dizem, tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos lamentações e vocês não choraram. O que quer dizer isso, hein, gente? Naquele tempo tinha as pequenas aldeias, cidades, eles tinham um lugar chamado ágora. Ágora, em grego. Que eram pequenas pracinhas de lazer, onde a criançada ficava ali. Então elas brincavam, dançando, né? Cantamos e não dançaram. Algumas crianças não queriam dançar, não estavam nem aí, não queria dançar, estava até estranho. E criança que não dança, que não brinca, a gente acha que está doente. Tem algum problema. Era um lugar de lazer. A criançada ficava ali enquanto os pais iam fazer mercado, né? Fazer negócio, comprar coisas para casa e tudo mais. Praticamente toda pequena aldeia ou cidadela tinha uma ágora. Quando se fazia um casamento, tocavam flautas e a criançada no casamento eram as que mais pulavam. Então quer dizer, vocês não estão respondendo nem às flautas, vocês não estão respondendo às músicas. Deviam responder porque você é uma criança, você tem que dançar, você tem que estar bem. Criança que não dança, criança que não canta, está doente, está fora da sua natureza. É isso que Jesus está querendo dizer. É como se alguns coleguinhas fossem nos outros e falassem assim, nós tocamos flauta e vocês não dançaram, cantamos, vocês também não pularam, choramos porque também nos funerais havia aquelas músicas de lamentação e as crianças iam junto também brincando no meio daquilo ali tudo, mais ou menos seguindo o ritmo do funeral. Cantamos lamentações e vocês não choraram. Então vocês estão doentes, vocês não estão certos, porque a natureza sua foi criada para cantar, dançar, assim como a natureza nossa humana, ela foi criada para aquele que nos deu vida. Esse não tô nem aí, essa indiferença, ela está fora da sua natureza humana, porque a sua natureza humana é para que você responda, ou sim ou não, livre-arbítrio, indiferença não.
eu quero, então vou levar minha vida no sim. Não, não quero. Então eu caio fora e vou viver uma vida separada. Mas indiferença, você vê uma criança sentada enquanto as outras estão dançando, estão pulando, estão cantando, está errado, está fora da natureza. Então aí ele vai comparar isso aí ao quê? Olha, veio João. Quem que é João, gente? João Batista. Veio João Batista, que não comia, não bebia, apenas foi para o deserto. Lá ele só se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E vocês chamaram-no de louco e endemoniado. Vem Jesus. Na verdade ele fala, vem o Filho do Homem, que come e bebe com todos. E vocês chamam ele de quê? Comilão e glutão, beberrão, glutão e beberrão, né? Comilão e beberrão. Então o que eu faço com a geração dessa? Se tem um que vem com austeridade, vocês chamam ele de endemoniado e louco, vem o outro que quebra isso e faz o contrário, vocês chamam ele de exagerado? O que eu faço com essa geração? Não sei o que fazer. Por isso ele fala assim, olha, ai de ti, Corazim e Betsaida. Se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Olha lá, ó. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Vamos ler junto? Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. O que era Corazim e Betsaida? Eram pequenas cidades onde Jesus passou e ficou ali um bom tempo, e ele fez muitos milagres ali. Tiro e Sidom eram cidades abomináveis. Era lugar de prostituição, de maldade. Era um lugar de fenícios, que eram pagãos no maior alto grau de possibilidade. Jesus fala, vocês não se converteram, vocês estão indiferentes. Se lá em Tiro e Sidom eles tivessem visto o que vocês viram, eles teriam se convertido há muito tempo. Como em Nínive, já ouviram falar nessa passagem? Onde Jonas, Deus manda que ele vá à cidade de Nínive, para ele poder avisar para eles que se eles não se convertessem, seriam destruídos completamente. Jonas ficou assim, né? Porque era uma cidade grande, uma cidade que não seguia a Deus, uma cidade indiferente a Deus. Indiferente, gente, indiferença é essa coisa, tô nem aí. Aí Jonas ficou com medo. Quando Deus falou que Nínive era para cá, ele começou a vir para o lado de cá. Aí Deus, não, você é para o lado de lá. Ele ia, voltava. Aí a palavra de Deus fala que uma baleia engoliu ele e jogou ele lá na praia de Nínive. Já viram essa passagem, né? Aí ele falou, agora não tem jeito, já estou na cidade, na praia dela. E aí ele foi até o rei, até o chefe, e disse tudo aquilo que Deus mandou ele dizer. E eles se converteram, fizeram penitência, e aquela cidade não fora destruída. Veja só, gente.
Às vezes o Senhor ainda dá chances para a nossa vida, Ele sacode a gente, Ele dá uma balançada e fala: ó, muda, sai dessa indiferença, sai dessa vida de indiferença, de não estou nem aí, de não quero saber, não me interessa. As coisas de Deus não me interessam. O que me interessa das coisas do alto é avião, apartamento, essas coisas. Não quero saber de céu, de anjo, não. Do alto é só morar no 10º andar e pronto, que me interessa para o futuro. Por isso essa indiferença com as coisas santas de Deus. E ele foi lá, falou, eles se arrependeram e começaram uma nova vida. Aquela cidade não foi destruída. Bonito, né? Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E a palavra de Deus continua ainda falando sobre Cafarnaum, que era uma terra adorada por Jesus. Jesus praticamente era onde ele morava. Ele tinha casa em Cafarnaum. E ele tinha famílias que ele frequentava. Por exemplo, Lázaro morava ali perto, em Betânia. E assim por diante. Quer dizer, ali onde Jesus estava, morando naquele período de evangelização dele, que era muito central, ele operou vários milagres. As pessoas procuravam ele. E aquela cidade, eles eram meio pretensiosos, eles se achavam como se fossem dignos já de serem levados aos céus. Por isso Jesus fala assim: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, que te achas melhor que as outras cidades, serás abatida até os infernos. Serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma, que é uma cidade pecadora, e Gomorra, né, tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria, no caso ele está falando só de Sodoma, teria ela permanecido e não sido destruída. Por isso vai haver menor rigor para Sodoma do que de Sodoma, do que vai ter o castigo para vocês. A indiferença, Jesus não aceita indiferença. Por isso, o que ele quer frisar na nossa vida é que nós precisamos fazer escolhas, tomar decisões. Você, na sua vida, tem que tomar uma decisão. E a palavra decisão quer dizer corte, cisão de algo. Essa decisão que você toma na sua vida, ela precisa ser fidelizada. Eu decido ser cristão. Eu não posso ser cristão mais ou menos, meia boca. Eu sou católico. Eu não sou católico só para o que me interessa. Eu não posso ser católico só de Sexta-feira da Paixão. Eu não posso ser católico só de casamento, de batizado.
Eu não posso ser católico só naquilo que me interessa. Eu preciso ser católico apostólico romano. Eu sigo Jesus Cristo na Igreja de Cristo em Pedro. Não é da Igreja de Cristo em não sei quem lá que fundou, não sei quantos anos aí para trás, não. Está vivo até hoje o fundador. Eu sou uma pessoa decidida na vida. Jesus não aceita essa coisa de mais ou menos. Eu sou mais ou menos católico. Eu tenho uma raiva que eu escuto isso. Você é católico mesmo, meu filho? Ah, eu sou mais ou menos. Você não é ou não é, né? É católico ou não é? Ah, eu não sou católico praticante. Como é que você acha que é um católico praticante? Aí a pessoa fica sem saber o que responde. Porque acha que ser católico é só ir na missa. Ser católico não é só ir na missa, é também ir à missa. A missa faz parte da minha catolicidade, do catolicismo que eu comungo. A missa, ela faz parte da minha comunhão com Deus na igreja que eu pertenço. Mas eu sou católico em todos os âmbitos. Eu sou católico, graças a Deus. E eu sou capaz de dizer isso com boca cheia, no meu trabalho, junto com meus amigos na pescaria, numa viagem, no meio de 5 evangélicos. Eu sou católico, e isso não muda na minha vida. Você pode falar à vontade aí, que eu também não quero mudar a sua vida, se você está feliz nela. Se você não está feliz, vem para a igreja católica que você vai ser feliz. Se você não está feliz na sua igreja, vem. E aí que esse povo aproveita, né? Porque a gente não está vivendo está com um pé num barco, outro no outro barco. Aí o que acontece com a vida? Você fica frágil. Aí morre alguém da sua família, o padre não pôde ir. Aí vai lá uma obreira e ela já começa a mudar a sua vida lá na frente do féretro, né? Mas você nunca foi lá falar com o padre também. Você nunca foi na igreja, você nunca buscou a Deus lá. Você nunca foi acompanhar as coisas como devem ser acompanhadas na igreja. Tem tanta coisa boa, salutar para viver a vida católica. Qual que é a sua decisão de vida? Jesus exigia isso das pessoas. Por isso, escutar, crer, tomar atitude na vida. Jesus exigia isso deles. Você escutou, aprendeu? Você acredita? Então você começa a tomar atitude. Entenda a força que é cada palavra dessa. Você escutou. João capítulo 15 fala assim: vós já estáis puros pela palavra que vos fiz ouvir. Gente, essa é a parte que condena a gente. Porque se eu fosse uma pessoa ignorante, eu não pecaria. Mas eu sei o que eu tenho que fazer na minha vida, então eu não posso dar desculpa para Deus, que eu não sabia que aquilo era errado. Pensa no que o padre está falando agora. A pureza que a palavra de Deus está falando aqui, vós já estáis puros pela palavra que vos fiz ouvir, quer dizer o seguinte: você sabe o que é a verdade. Você sabe qual é o caminho. Você sabe qual é a vida que deve ser vivida, planificada. Você já sabe que fazer dessa maneira não é como Jesus deseja. Então, isso aí te imputa um crime, um pecado, quando você erra consciente. Era melhor que você errasse inconsciente, que aí não era pecado.
que aquilo que você faz sem saber que está errado, não é pecado. Sabia disso, gente? Vocês sabiam disso? Ó, todo mundo sabia mesmo? Sei não, hein? Aquilo que você faz sem ter consciência de que é errado, consciência. Aquilo que você faz sem ter consciência de que é errado, não é pecado. Aquilo que você faz sem saber, sem ter consciência. Nossa, eu não sabia que era assim. Não, acabou, tá pronto. Até nem juiz do mundo aqui vai poder te julgar. Apesar que tem uma lei que diz que você é obrigado a saber da lei, né? Quem é que vai saber da lei toda? Mas na Constituição diz que todos somos obrigados a ter conhecimento da lei. Então já se prescinde que você tem que saber o que é certo e o que é errado na Constituição. Mas o juiz não é burro, né? Se ele for, paciência. Mas e tem juiz burro, viu, gente? Tem, ué, claro. Assim como tem padre burro, tem freira burra, tem bispo burro, né? A gente não sabe tudo. Eu sou burro em muita coisa, que eu sei são muito inteligentes. Mas tem juiz que tem uma capacidade também de perceber, não, o cara não sabia, então não vou condenar ele. E ele vai perder lá na segunda instância, mas na minha não vai não. Eu, quando atendo uma pessoa no confessionário, a primeira coisa que eu olho, a intenção dela não é de viver do pecado que ela cometeu. Eu não estou focado no pecado que ela cometeu, mas é na vida de santidade que ela quer começar a viver. Se ela tem consciência do pecado que ela cometeu, se ela não tem, eu preciso dizer para ela: ah, padre, mas o senhor está aumentando a consciência da pessoa. Eu não posso falar. Por exemplo, chega uma pessoa, e hoje muitos acham que a coisa mais normal do mundo é a tal da fecundação in vitro, né? Já ouviram falar nisso? Quem que nunca ouviu falar em fecundação in vitro, erga a mão aí. Todo mundo já ouviu falar. Aquilo é pecado grave, mortal. E as pessoas acham que não. Ali eles aplicam uma injeção na mulher, faz ela super ovular. Aí ela solta lá 50, 100, 150 óvulos de uma vez. Eles vão lá e tiram o líquido, os espermatozoides do homem. Aí eles vão lá e juntam no outro. Aí vira um monte de quê, gente? Embriões. E aí eles pegam, vamos dizer que são 50. Eles pegam daqueles 50, separa 10. Esses aqui a gente põe fogo, joga um álcool em cima. Aí depois separa 5. Ou é 5 ou é 3 é que sobra ali, porque tem que ser os melhores. Entendeu o babado? Entendeu o babado? Tem que ser os melhores. O resto ali vai tudo para o lixo. Olha só. E a igreja ensina para nós, a própria medicina declara que a vida começa no embrião. Aí o pessoal mata 49 embriões para poder soltar uma criança no mundo. E um dia eu estava na casa de uma senhora, e aí ela chegou para mim assim, né? Olhando assim nas nuvens, na janela. Nossa, padre, hoje eu estou muito emocionada. A minha filha ficou grávida. Que bênção, hein? Nossa, que coisa boa. Aí, quando ela foi me dizer como é que ela ficou grávida,
eu não falei na hora, porque senão ia acabar com a noite dela, né? Eu fui ao bispo, conversei com o bispo, ela tinha feito fecundação in vitro. Fui ao bispo, conversei com o bispo, e o bispo me orientou a dizer para ela da melhor maneira possível, para não fazer isso novamente, mas que eu pudesse levar do bispo a unção para perdoar os pecados da filha dela, que ela cometeu ali. Você mata 49 para salvar um, hein? E o pessoal hoje fica conversando sobre fecundação in vitro, aí no mundo afora, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Por quê, gente? Indiferença. Você já viu o que faz lá no Faustão, o povo aplaudir? O que faz lá sei lá quem, a Hebe morreu. Quem que é a outra lá? Falam em um programa. No Gugu, nesse pessoal aí, sabe o que faz o povo aplaudir? É quando chega lá um artista bombadão, bonitão, e fala assim, eu faço as coisas assim porque eu me sinto bem, e eu acho que o que faz a gente se sentir bem é o mais importante na vida, então eu estou muito feliz, e eu não estou prejudicando ninguém tem nada a ver com a minha vida, e eu não estou fazendo nada de mal, o dinheiro é meu, eu faço do jeito que eu achar melhor. O povo, vocês já viram? Coisa mais linda, né? Falou tanta besteira e o povo aplaudiu. Aplaudiu. Uma superficialidade. Até uns 15 anos atrás, praticamente na maioria das cidades, ainda existe isso, os meios de comunicação seculares, que a gente chama esses pagãos, Globo, SBT, Record, que também é pagã, e esses meios de comunicação aí, eles até chamavam um padre, um pastor, para discutir assuntos sobre aborto, sobre fecundação in vitro, sobre homossexualismo, sobre questões da vida conjugal. Hoje, eu era chamado, antigamente, uns 10 anos atrás, 15 anos, eu vivia nessas redes de televisão, respondendo a opinião da igreja sobre o assunto. O Papa Bento XVI tinha lançado um documento chamado Igreja Plena, e esse documento deu o que falar, porque o Papa estava dizendo que a igreja, ela tinha todas as condições de salvação para o ser humano. Ficou parecendo que as outras igrejas não tinham, que é só na igreja católica é que a pessoa se salvava. Então, passei por vários canais de televisão explicando, não é isso, gente. O Papa está dizendo que na igreja católica, nós não queremos saber as outras não, ninguém está querendo briga. Na igreja católica, você tem todas as condições para alcançar a salvação eterna. Se saísse um documento desse hoje, meu telefone não tocaria. Indiferença. Nós estamos vivendo nesse tempo hoje, como Jesus naquele tempo viveu. E aí Jesus fica bravo, né? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum. Vocês estão vendo e não estão entendendo, ou não estão querendo entender, não estão nem aí. Tiro, Sidom, Sodoma, não vai ser nada em relação ao que vai acontecer com vocês. A pior coisa no cristianismo é a indiferença. A pior coisa no cristianismo é a gente achar que não precisa entrar de uma vez
naquilo que é a balada da vida com Cristo Jesus. A gente tem que estar dentro, não é com um pé num barco, outro no outro. Eu não posso ser cristão meia boca. Jesus não gosta disso. Deus, o Pai eterno, detesta isso. E por isso é que a pessoa se bloqueia, graças não são alcançadas. Por isso é que muitas vezes as pessoas ficam aí se achando infelizes, sem rumo na vida, porque elas é que fizeram o seu rumo, elas é que fizeram o seu caminho, e não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Cristo. E depois estão aí perdidas à mercê de lobos e outras feras desse mundo pagão, até vestido de cristão, mas pagão. Por isso, meu irmão, seja aquilo que você é, seja coerente com aquilo que você é. Sim, sim. Não, não. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Então o padre finaliza esse pensamento, não essa palestra, dizendo o seguinte: por isso que Jesus preferia se apresentar aos pequenos e humildes. Por isso é que ele reza aquela oração sacerdotal dizendo: Senhor, Pai, eu vos dou graças, porque escondestes essas coisas dos sábios, inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Os pobres, os simples, os humildes, os de coração vazio desse mundo, não apegados a esse mundo e desejosos de vós. Se nós não tivermos esse coração esvaziado do mundo, nós vamos ser indiferentes às coisas de Jesus, porque Jesus não brinca com o céu. Jesus não brinca com a sua palavra. Jesus não brinca de ser mestre e nós discípulos. Ele é muito sério, muito contundente. Ele é doce, humilde, sereno. Mas também ele é firme nas suas palavras. Seja um bom cristão. Assuma a sua igreja. Seja coerente com a sua fé. E você vai alcançar a salvação que você merece. Nunca se deixe intimidar por esse mundo, mesmo que ele faça pressão sobre você. Porque o mundo faz pressão sobre nós. E ele até nos discrimina. As pessoas vão discriminar você por seguir Jesus Cristo, por viver uma vida diferente, por não aceitar algumas coisas que eles consideram normais. O que para o mundo é loucura, para nós é santidade. O que é loucura para o mundo, gente? A cruz.
sofrimento, o desapego, a renúncia. Isso é loucura para o mundo, já está lá na Bíblia. E para nós é o quê? Sabedoria de Deus. O reino de Deus acontece aí, na medida em que nós vamos assumindo Deus e sabendo que nós temos a missão de levar outros também a fazer o mesmo. Muitos acolhem, como eu disse lá no início. Alguns afrontam duramente. E aí nós somos perseguidos, caluniados, nós somos taxados. Muitos vão até querer nos levar aos tribunais. Nós sofreremos todo tipo de injúria, de maldade, de perseguição por querer Jesus. Vai ter esse grupo aí. E vai ter esse grupo de indiferentes, de pessoas que não querem Deus, não querem ouvir o que você tem a dizer sobre Ele, e portanto, tanto faz como tanto fez. São os infelizes. E tudo tem essa consequência, né? Se eu quero seguir Jesus Cristo mesmo, que eu faça esse caminho de luz da minha vida, que eu busque o Senhor com coração sincero, que eu feche os meus olhos para as tentações desse mundo e abra para as coisas que são verdadeiramente válidas. E quando o padre falou lá no começo que os indiferentes bloqueiam a graça de Deus, bloqueiam os favores celestiais, é exatamente porque Deus nunca vai entrar num coração de pedra, ou nunca vai entrar num coração que não permita. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Apocalipse. Se você não abrir a porta do seu coração, ele não vai entrar. Não existe possessão divina. Existe possessão demoníaca. Possessão divina, ou seja, Deus entrar aí sem você deixar. Aliás, até a possessão demoníaca, o demônio também só entra se você deixar, né? É porque você abriu a porta para ele. Deus não vai fazer esse caminho na sua vida, Ele não vai te forçar. Ele não vai lá, entra, embirrado, deixa eu entrar. Não vai falar. Ele vai te dar sinais, vai colocar pessoas no seu caminho, vai colocar palavras através de outros, até de um letreiro, para você enxergar o óbvio, que é a presença dele. Mas ele não vai te forçar a dizer sim para ele. Mas quando você disser sim, curas, milagres vão se operar na sua vida, e você se tornará um instrumento de Deus nesse mundo. Você vai aprender coisas que são mistérios divinos, que só aqueles que mergulham na vida do Senhor são capazes de contemplar. Aprenda isso, e a sua vida será nova. Mas diga sim, sim a Deus, e você vai ver tudo sendo novo e diferente. Por isso, o que eu experimento, eu tento passar para você, eu tento te ensinar. O que você sabe de Deus, você passa para mim. Você me mostra. Ah, padre, por que eu não alcanço essa graça? Por que eu não alcancei do Pai Eterno até hoje essa cura, essa libertação? Está faltando alguma coisa aí, viu? Está faltando alguma coisa aí. A novena dos filhos do Pai Eterno não é propaganda enganosa. Muitos aqui já foram agraciados, e no Espírito Santo eu estou dizendo que muitos e muitos aqui serão agraciados pelo Divino Pai Eterno a partir de hoje, desse dia.
porque seus corações estão abertos à palavra do Senhor. Mas é preciso experimentar esse amor, é preciso dar passos qualitativos na vida, porque Deus quer entrar. Agora Ele quer que eu deixe, permita. Está faltando alguma coisa aí, e quem vai saber não é o padre, é você. Entendeu? Para e pensa. Alguma coisinha está precisando ser mudada. Será que é perdão? Será que está faltando perdoar direito? Será que é algum tipo de apego? Será que a minha fé não é aquilo que o padre sempre diz: eu ponho o pé e Deus põe o chão? Eu ponho o pé e Deus põe o chão? Ou eu fico meio assim, eu acredito, mas será que não é minha indiferença a algumas coisas da própria fé cristã que está atrapalhando aquela graça? Deus dá de graça, viu? É de graça, você não precisa pagar pelo milagre não, viu? Aqui na Igreja Católica não. Aqui você não paga para ter milagre não. Mas Deus exige de você condições para recebê-lo. E essas condições são internas na sua vida. E às vezes é mais caro do que pagar. Lá você vai pagar e eles vão ficar com o seu dinheiro e não vai ter milagre nenhum. Aqui você não paga para ter milagre, viu? Mas é preciso ter condições para isso. E às vezes é mais caro, porque vai exigir muito trabalho, muita luta, muita conversão, que eu e você precisamos fazer todo dia na nossa vida. Amém? Amém. Gente, eu quero mostrar para vocês aqui uns slidezinhos. Dá uma levantadinha aí, só para... A gente vai encerrar agorinha. Canta uma music aí, bonita. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Palavra do Pai. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde for. Ergue suas mãos para o alto. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mais forte. Não posso ir. O pessoal da produção lá está tentando achar os diversos que eu mandei lá. Gente, vamos tentar ler junto? Pode sentar aí. Quem não é um grande perdoador é um grande... Tá vendo?
Quem não aprende a perdoar, aprende a condenar. Vamos para frente. Basta uma palavra de Deus. Amém? Vamos lá para frente. Quer ser vitorioso? Prepare. Pode bater palma, gente. Quer ser vitorioso? Prepare-se, viu? Vai ter oposição. Começou a crescer, vai ter inveja. Começou a ficar mais riquinho um pouquinho, vai ter inveja. Começou a aparecer muito, vai ter inveja. Ontem eu estava vendo no grupo lá meus padres aqui. Aí o padre Marcelo caiu do palco, né? Vocês ficaram sabendo? Você acredita que teve uma professora, olha só, não é bobinha não, PhD, negócio de pôr lá os títulos dela, que diz que foi colega dele, dizendo para ele descer do palco, ir para os pobres, humilhados, para os coitados, para não sei o quê, querendo dar lição de moral. Estava nem aí. E se o cara tivesse morrido? Gente, essa é a palavra mais... Quando o padre Marcelo caiu lá, eu fiquei sabendo minutos depois. E rodou para o Brasil. E uma professora que devia ser mais preparada, ao invés de se apresentar como alguém solidária, vai criticar, chamando ele de estrela, de que ele gosta de holofote, de que ele quer aparecer. Então, gente, ó, se essa professora estiver me ouvindo, ela vai ficar sabendo disso, viu? Eu repudio o grau de teologia que a senhora fez para poder pensar de forma tão pequena e tão rasteira, ao ponto de ser tão mesquinha, e ela vai ouvir isso, de ficar falando de estrutura social, de opção de igreja, que é um cenário que ela compreende da igreja, ao invés de se solidarizar com um cara que quase bate a cabeça no chão e morre. Isso é cristão, gente? Ah, mas para ela é, né? Para ela é. E se ela for me responder, e ela vai me responder provavelmente, e peço que nem me responda, senão eu respondo depois aqui no microfone de novo. Se ela responder isso que eu estou falando agora, eu vou dizer, você vai dizer que você também estava preocupada com esse lado, mas não era isso que você queria enfocar. Não me vem com essa não, que essa estradinha eu já fiz, já conheço, dessa escola eu já fui expulso. Já estudei muito silogismo e lógica para saber que a gente, quando quer uma coisa e não quer sair daquilo ali, fica naquilo o tempo inteiro e acha que está certinho. A senhora está errada, senhora doutora em teologia ou em sei lá o quê. O homem machucou, é um homem de Deus, perdoou a pessoa que machucou ele naquela mesma hora, e a senhora ainda chama ele de mau exemplo para a igreja católica? Ah, pelo amor do céu e da terra, né, gente? Olha lá, gente. E ela vai ouvir, vai ficar nervosa, vai mandar carta para mim. Eu quero receber mesmo que... Mas não põe em rede social não, viu, senhora? Porque a senhora foi covarde com ele. Manda essa carta pro Marcelo. Não manda para Twitter não, que a senhora está querendo aparecer. É por isso que eu fico indignado, viu? Porque se ela manda para Twitter, para WhatsApp, faz uma carta pro irmão dela, como ela chama lá, caro irmão, Padre Marcelo Rossi. Se ela realmente não quisesse aparecer, ela faria uma carta para ele, né? Gente, eu já recebi muita carta na minha vida de gente corajosa que assina embaixo e me critica. Eu respeito. A pessoa escreve para mim e fala, ó, o senhor não pode fazer isso, o senhor está fazendo isso, o senhor está fazendo aquilo. Um dia um pastor me escreveu falando que eu batia demais nos evangélicos, uns 5 anos, uns 8 anos atrás. Você sabe que depois daquilo eu comecei a parar de falar? Que eu fiquei com dó do pastor, porque ele ainda falou assim, ó, se tem 10 que não presta, tem 90 que é bom. Aí eu comecei, uai, tá vendo? O cara me ajudou a pensar, foi humilde, assinou embaixo, deixou o telefone.
Carta anônima é carta de covarde, né, gente? Carta anônima é carta de covarde. Eu nem leio carta anônima, denunciando isso, denunciando aquilo. Não me mande carta anônima, é carta de covarde. Agora, mandar uma carta falando mal do Padre Marcelo só para rodar no Brasil aí, dizendo que ele precisa ser mais dos pobres. A senhora é professora, que ele tem que descer do palco. A senhora vive no palco ensinando e palestrando para as pessoas e está falando para o padre descer do palco e ir para o mundo dos humildes, pobres, dilacerados da humanidade? A senhora também desça do palco então, minha querida, porque a senhora vive nele, né? Tá bom, seja forte, não como uma onda que tudo destrói, mas como uma rocha que tudo suporta. É, gente, isso aí, ó. Seja forte. Para vencer na vida, exija muito de si e pouco dos outros. Volta ao assunto, tá vendo? Ao invés de ser solidária com a dor de um cara que cai de um palco mais alto que isso aqui, gente. Fez um barulho lá, vocês viram? Ó, eu vou me encontrar com ele agora mês que vem, lá em Santo Amaro. Vou celebrar uma missa lá com ele. E já... Santo Amaro. Santa Bárbara é aqui pertinho. É, São Paulo. Santo Amaro, ao lado de São Paulo ali. Então, eu não sei, esqueci o dia, mas acho que é um dia de agosto aí. Está na minha agenda lá no paeterno.com. O homem deve estar machucado. Então, a gente precisa exigir pouco dos outros e pensar assim, olha, eu evangelizo é assim. Você dá conta de evangelizar lá, faça a sua parte, faça bem feito. Faça muito bem feito. A gente faz aquilo que a gente consegue fazer, não aquilo que os outros querem que a gente faça. E muitas vezes, quem está no palco aqui, quem fica assistindo de lá dos críticos, é porque queria estar aqui no lugar de quem está. É aí que é o problema. Exige demais, mas não tem nem condições de fazer o que o outro faz. Vai ser Marcelo Rossi. Ninguém é Marcelo Rossi. Não tem padre que é igual Marcelo Rossi. Não tem padre que consegue fazer o que ele faz. Agora ele tem que descer do palco e ir lá para não sei aonde. Assim, vocês me desculpam, eu fico muito chateado mesmo com essas coisas. São essas pessoas de plantão ali que ficam tentando achar erro em todo mundo. Isso é muito feio, né, gente? É muito feio. Então exija menos dos outros, e eu vou pedir para Deus me ajudar a exigir menos também, até dessa professora aí, né? Acredite na sua capacidade de superação e não se esqueça que quanto maior for a dificuldade, maior será seu fortalecimento. Bonito. Não há obstáculo, por maior que seja, que não possa ser superado. Bonita a paisagem. Uma vida de luta vale mais do que uma vida de comodismo. Então, não deixe sua luta... Então, não deixe sua luta, não deixe seus sonhos. Seja um bom guerreiro. Lute até o fim. Seja assim na sua vida, vamos ser assim na nossa vida. Se estamos na igreja e focamos apenas na terra, estamos desviados e seguindo em oposição ao propósito de... Você nunca chegará no próximo capítulo de sua vida se continuar relendo o anterior. Tá bom? A cura interior depende mais da soma constante e permanente de decisões corretas
do que de uma fórmula milagrosa. A cura interior é fruto de uma certeza. Não importa o que você esteja vivendo ou o que esteja enfrentando, é possível encontrar a paz dentro do seu coração. A paz é, em primeiro lugar, uma decisão interior que independe das situações exteriores. O exterior passa a ser um estímulo. É uma decisão daqui, ó, do meu coração. Padre Léo, né, gente? Augusto Cury, grande homem. Que você jamais desista da vida e nem se autoabandone, mesmo se o mundo desabar sobre você e ninguém o compreender. Guarda isso no coração. Ó Papa, Deus ama quem dá com alegria. Aprendamos a dar com generosidade, desapegados dos bens materiais. São conselhos para a vida, né, gente? Estou firme na rocha que é Jesus. Não é qualquer tempestade que me derruba, viu? Não é qualquer tempestade que derruba a sua vida, não. Você está firme, o alicerce é grande, é forte, é Jesus Cristo. Vamos para frente. Não vamos a Cristo para ter uma vida melhor. Vamos a Cristo porque Ele é a vida. Creia. Creia. Eu não vou a Cristo para ter vida melhor. Ele é a vida. Ele é a minha vida. Os médicos promovem uma cura passageira. Deus cura de forma... Amém, amém, amém. Nunca podemos perder a esperança. Deus nos inunda com a sua graça, se a pedimos com perseverança. Estamos irritados com alguém? Rezemos por essa pessoa. Isso é amor cristão. E eu estou rezando aqui, enquanto vocês estão falando, por essa professora. Vamos lá. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise, e agradecer a Deus a cada dia pelo milagre da vida. Bendito seja Deus. Me julgue do jeito que você quiser, a opinião é sua, a realidade é minha. Fui eu que bati a perna lá no chão, fui eu que quase quebrei a cabeça. Me julga do jeito que você quiser. Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que quiser, mas Ele é tão justo. E às vezes colhe frutos ruins, né, gente? Depois a gente não pode se revoltar. Ação, reação, a vida também tem isso demais. Ele não vai te impedir. Eu sei que é difícil esperar, mas tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Não desista. Amém, amém. Sonhos não são desejos. Desejos são intenções superficiais, enquanto sonhos são projetos de vida. Desejos morrem diante das perdas e contrariedades. Sonhos criam raízes nas dificuldades. Esse é Augusto Cury. Nunca foi sorte. Para quem fica achando que é sorte,
Nossa, que sorte que eu tive, hein, padre? Não, é Deus. Ora, tenha fé. Vamos ficar de pé, bendizer o Senhor pela nossa vida, finalizando esse momento de palavra do Pai, pedindo ao Senhor graça, luz, paz aos nossos corações. Coloque a mão no seu coração. Pai eterno, vós que sois nosso Deus, Criador, que nos enviastes por vossa imensa misericórdia, Jesus, vosso Filho amado, como luz para iluminar as nações, para iluminar as nossas vidas e todos aqueles que aceitarem a vossa palavra. Vós que vos mostrastes em vossa verdadeira face através deste mesmo Cristo, Senhor, e que não nos abandonastes, Pai eterno, porque nos enviastes o Espírito de amor, que guia, orienta, que nos cumula de dons. Dai-nos a graça, Senhor, de a exemplo de Maria e dos santos, nunca sermos indiferentes às exigências do Evangelho. Que não nos acomodemos, Senhor. Que não nos deixemos levar pelas ondas, pelos ventos deste mundo. Mas que nossa vida, Senhor, seja vivida de acordo com a vossa divina vontade. E que assim, buscando, encontremos vossa graça, a cura no corpo, na alma, o equilíbrio em nossas vidas. Que sejamos, ó Pai do céu, dóceis aos apelos deste mundo, que tenhamos um coração generoso para olhar os mais humildes, os mais pobres, que sejamos bons para com todos. Que cada um destes servos e servas aqui presentes, ó Pai Santíssimo, alcance a graça que necessita. Estes que nos acompanham pela TV, sejam também validos por vós em vossa imensa bondade. Dai-lhes, Senhor, a vossa bênção, para que possam testemunhar o vosso amor, a vossa graça, o vosso poder e a vossa majestade. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre você que nos acompanha pela TV, pelo rádio, pela internet, a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Diga amém mais forte. Viva o divino Pai eterno! Palmas para Deus, palmas para Deus. Ó, daqui a pouquinho, 5:30 da tarde, estaremos juntos na missa, novena do Perpétuo Socorro, lá no Santuário Basílica. Tá bom? Tá bom? Deus abençoe. Fique em paz. Obrigado. Deus abençoe. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.
coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar.